Você conhece quais são os 3 tipos de manutenção que existem na indústria? Calma, não falei errado não, existem 3 tipos distintos de manutenção e a gente vai entender como cada um funciona, como eles são diferentes um do outro e como você pode utilizá-los para melhorar o seu dia a dia aí. Bora conferir? Fala pessoal, Reinaldo Júnior aqui, canal Engenheiro Root em mais um vídeo raiz e hoje não podia ser menos raiz que isso, a gente vai falar sobre manutenção. A manutenção que é o ato de consertar algo, fazer funcionar e é essencial hoje em dia nas indústrias. A gente não consegue imaginar uma indústria, uma empresa que exista sem o setor da manutenção. Mas olha que nem sempre foi assim, hein? Durante a Primeira Guerra Mundial, quando ainda a indústria estava se desenvolvendo, não existia o setor de manutenção, não existiam os engenheiros de manutenção nem os manutentores. Pois é, nessa época as máquinas eram muito robustas, um pouco complexas, utilizavam muita força, mas também quebravam muito. E um dos motivos para isso era a falta de manutenção, ou seja, não existia manutenção alguma. A única forma de manutenção que existia era a manutenção corretiva. A manutenção corretiva que é famoso quebrou, consertou e que existe até hoje. Um exemplo muito claro disso é o seu carro. Quando você está indo para a praia lá, tá sem sinal de celular, seu step por algum motivo você esqueceu ele e o pneu do seu carro furou. E aí? E agora como é que você vai consertar? Ferrou, né? Bom, então esse é um exemplo muito claro de manutenção corretiva. Comenta aí também outro tipo de manutenção corretiva do seu dia a dia aí, que você já teve que fazer e foi um perrengue tremendo aí. A manutenção corretiva é a mais temida de todos os gestores de manutenção. Pode questioná-los que eles vão sempre falar da manutenção corretiva, isso devido ao alto custo envolvido. Imagina se uma peça especial que vem importada da Alemanha quebra. Você vai precisar ali rezar bastante para que ela volte a funcionar, porque a gente vai ter custos envolvidos e ainda o tempo de entrega dessas peças. Então, pensando nesse cenário, é o pior cenário, é um caos. E o pior que acontece quando você menos espera, quando você mais precisa daquela máquina, é quando isso acontece. E para amenizar isso, os engenheiros desenvolvem aí metodologias. Uma delas é a lista de spare parts, que nada mais é que a lista de sobressalentes. Essa lista de sobressalentes é uma recomendação do fabricante da máquina para a operação durante o startup ou 2 anos. Essa lista ainda pode ser desenvolvida em um gráfico ABC e você pode classificar ali em A os itens mais críticos, em B os itens intermediários, que são aqueles itens que não vão interferir no funcionamento da máquina, e o C aqueles itens que realmente não interferem. Então esses itens listados como A são os essenciais. Sem eles a máquina não roda. Um exemplo muito claro é quando você tem um sistema que ele não pode parar. Então você vai ter um item rodando, por exemplo, uma bomba, você vai ter uma bomba de stand-by. Se essa primeira bomba parar, a segunda vai funcionar e você vai ter mais uma bomba no almoxarifado. Eu sei que isso envolve muito custo, o pessoal da logística aí, planejamento, vai me xingar, porque eles sempre vão querer o estoque zero, mas é essencial para mitigar a manutenção corretiva, que é o terror de muitas pessoas aí na indústria, viu? Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Já durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal notou que a corretiva não bastava, que eles precisavam dar mais atenção para a manutenção. Foi aí que eles criaram um setor específico de manutenção, que nossos amigos engenheiros de manutenção nasceram. E aí o pessoal começou a prestar mais atenção em como realizar manutenções. As corretivas ainda continuavam acontecendo, mas aí um segundo método de manutenção nasceu, que era a manutenção preventiva, e que a gente usa muito até hoje. Um exemplo é quando você vai lá trocar o óleo do seu carro e você já aproveita para trocar outras peças. Você vai aproveitar a parada desse carro, vai trocar o filtro, vai trocar a vela, vai trocar outros componentes que são essenciais para o funcionamento e que você não quer esperar que ele quebre, porque você sabe que se ele quebrar, ele vai sair muito mais caro. Tudo bem que a preventiva é essencial, ela é utilizada até hoje, muitas empresas utilizam elas aí, seguindo a lista de spare parts e trocando ali por experiência, né, as peças essenciais para o sistema, mas se a gente pensar nisso, ela ainda continua sendo uma manutenção muito cara. Se for um componente caro e que você vai
ter que trocá-lo apenas para prevenir algo, isso vai doer no seu bolso. A preventiva ajudou bastante durante a sua implementação lá na Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim os erros continuavam acontecendo. Muitas vezes os itens que eram trocados não eram os itens que davam defeitos, e aí a manutenção ainda continuava caminhando, gerando muito custo. Imagina uma máquina, uma linha de produção da Toyota parada por 1 hora, qual é o prejuízo que a empresa não leva? Não sei. Então realmente a manutenção hoje é essencial para o bom funcionamento aí de várias indústrias. Pensando nisso, os engenheiros então continuaram evoluindo ao passar do tempo, e em meados de 1970, quando a gente já tinha a indústria ali um pouco mais fluida, um pouco mais diferente, já entrando um pouquinho mais automação, PLC, sensores, o pessoal notou que apenas a corretiva e a preventiva não seriam suficiente para o nível das novas máquinas, para o nível de automação. Você ter esse nível de automação e ter a máquina ali 24 horas paradas não era correto. O investimento era muito alto, você precisava pagar esse investimento, que era produzindo. Então, a manutenção preditiva surgiu. Calma aí, não falei preventiva, é preditiva. A preditiva que vem de previsão e não de prevenção igual na preventiva, ok? Não vamos se confundir aqui não, engenheiro. O que a terceira revolução industrial trouxe, que são os sensores, a eletrificação, os computadores, tudo isso a seu favor. Ou seja, a manutenção preditiva usa os dados, e ela está muito atrelada até hoje com a indústria 4.0. A indústria 4.0 nasceu para fortalecer a manutenção preditiva. Por isso elas andam de mão dadas. Muitos conceitos, como por exemplo o IoT, que é a internet das coisas, e também a inteligência artificial, que inclusive eu fiz um vídeo no canal sobre o ChatGPT, e você pode utilizá-lo aí para te ajudar a realizar análise de manutenção preditiva. Eu vou deixar aqui no link para você assistir. Então, pensando nisso, no melhor dos cenários, a gente vai ter ali a manutenção preditiva, que realmente é o último nível de manutenção. Você vai ter sensores fazendo essa análise, colhendo os dados. Vamos pensar em um rolamento de um eixo X. Esse rolamento ele é essencial para que a máquina funcione, então a gente vai instalar um sensor para fazer a leitura de vibração desse rolamento. Uma vez que a gente tem esses dados colhidos, a inteligência artificial, no caso o ChatGPT é um exemplo, ele pode fazer a análise. Quando a curva de ruído desse rolamento tiver alguma alteração, então a inteligência artificial vai nos avisar, olha, o seu rolamento, a expectativa dele era de 10.000 horas de vida útil, ele já chegou em 8.000 e ele está apresentando ali alterações, oscilações, então recomenda-se que daqui a 3 meses você faça a troca dele. Com isso, estou dando um exemplo aqui de 3 meses, com isso você pode otimizar muitas coisas. Se na corretiva você gastava para apagar incêndio, aqui você vai ter 3 meses para você se programar, comprar a peça, fazer a importação, não vai ser um envio por frete aéreo que é caríssimo, pode ser um marítimo. E também, como na preventiva a gente tinha falado do safety stock lá, de você ter essas peças em estoque, você pode eliminar isso, uma vez que você sabe que só daqui a 3 meses eu vou precisar dessa peça. Então esse dinheiro que muitas vezes você teria parado no estoque, agora você vai ter ali para investir em outros projetos, fazer melhorias na sua fábrica. Por isso a manutenção preditiva é tão essencial, algo muito importante. Claro que muitas indústrias ainda não implementam porque falta realmente investimento, porque muitas vezes você vai implementar esse sensor que eu falei do rolamento, ele vai custar R$5.000, mas às vezes o pessoal prefere usar esses R$5.000 em outras coisas e outras prioridades. Bom pessoal, era isso então que eu ia trazer para vocês. Comenta aí o que você achou e qual o nível de manutenção você tem hoje presente na sua empresa aí. Eu quero saber, você está numa empresa que só usa corretiva, usa preventiva ou a preditiva já é realidade aí? Ou se você não sabia, agora ficou sabendo e vai começar a utilizar. Bom, é isso então, deixa seu comentário, não esquece de se inscrever no canal para eu trazer mais conteúdos raízes como esse. E você já sabe, hein? Te espero no próximo vídeo, engenheiro. Agora eu tenho que ir embora que quebrou uma máquina lá e eu vou ter que fazer a manutenção corretiva.